Abra sua Bíblia no texto do profeta Isaías, do capítulo de número 6. O texto diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos para que não veja ele, não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta, seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebino e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Quero orar com você por esta palavra. Feche seus olhos aí onde você está. Senhor, pedimos a tua iluminação, pedimos a tua direção, para quebrantamento do nosso coração, para que, diferentemente do que o texto diz, os nossos ouvidos ouçam, nossos olhos vejam, nossos corações creiam, e nós sejamos por ti curados aqui nesta noite. No nome de Jesus, amém e amém. O contexto dessa história nos ensina muita coisa. Isaías era um profeta que carregava uma esperança. A esperança de ver o reino de Israel restaurado. Isaías era um profeta que sonhava em ver o Messias. Ele profetizou o Messias. Ele vivia trabalhando no palácio ao lado dos reis, empenhando todos os seus esforços para que eles pudessem viver e agir o mais próximo possível daquilo que era a vontade de Deus para o seu povo. Isaías foi um profeta que aconselhou e orientou alguns reis importantes na história de Israel. Talvez o mais importante deles, o rei Ezequias, que viveu um dos momentos mais difíceis daquele tempo, quando Senaqueribe da Assíria tentou invadir e tomar Jerusalém. Também acompanhou o rei na sua enfermidade, e foi o profeta incumbido de dar a ele a notícia de sua morte, iria morrer, mas também foi o profeta incumbido de voltar para dizer ao rei que o Senhor havia dado a ele mais 15 anos de vida. Profetas são assim. A eles cabe muitas vezes dar a boa notícia, mas também a má notícia. A eles cabe falar de esperança, mas a eles também cabe falar dos juízos de Deus. Ao profeta cabe falar ao povo para que se anime,
e profetizar sobre ele a cura do Senhor, mas também cabe ao profeta erguer a voz com autoridade para dizer, quando as pessoas e o povo estão em pecado, que precisam de arrependimento. O profeta Isaías é um profeta sobretudo dessa esperança, da esperança de um Deus que vai restaurar a casa de Israel, que vai restaurar Judá, trono de Davi. E é com esta esperança e com esse ânimo que ele vê o jovem Uzias chegar ao trono. Um moço justo, um moço correto, um moço temente a Deus. Isaías coloca em Uzias a sua esperança. Ele acredita que estava inaugurando-se ali um tempo de paz, um tempo de tranquilidade, um tempo onde um bom rei poderia ajudar Israel a voltar ao seu lugar, à sua glória. E aqui nesse momento, por volta do século 7, 8 da história de Israel, o profeta Isaías vai viver talvez um momento de maior desilusão da sua vida. Ele vê aquele rei em quem ele coloca a sua esperança, ser acometido de lepra, e depois vir a morrer. Aquele que Isaías até acreditou que pudesse ser ele, Uzias, talvez, quem sabe, o próprio Messias. Mas que aquela lepra, segundo a própria cultura de Israel, o marcava com uma reprovação de Deus, o estigmatizava com uma marca espiritual de pecado. E assim, o rei Uzias morreu. E o profeta angustiado, e o profeta da esperança, agora parece perder a esperança. O profeta que havia, nos 5 primeiros capítulos do seu livro, levantado a voz com autoridade contra todo o pecado de todos os líderes, de todos os governos e de todo o povo de Israel. O profeta que se levantou contra as nações da terra. Nesse momento, parece que ver toda a sua profecia, toda a sua palavra, toda a sua esperança escorrer por entre os seus dedos quando o rei em quem ele depositou a sua fé morrer. Nesse momento, o trono de Israel ficou vazio. E nesse momento que houve uma lacuna, um hiato de poder e de governo. Neste momento, eu poderia dizer, de desgoverno da história de Israel. Neste momento onde o povo procura lideranças e não as vê. Aquelas que existem estão corrompidas. Aquelas que existem estão insensíveis à dor do povo. E o Uzias, o rei bom, o bom rei, está morto. O trono está vazio. A história está sem rumo. O governo de Israel está com uma lacuna que leva o profeta a desolação, a angústia. E ele vai então ao Senhor. Na medida em que se coloca diante de Deus, a história deste capítulo começa a ser escrita. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam. Primeira coisa que a narrativa de Isaías nos revela é que quando os tronos humanos estão vazios, quando os governos humanos se corrompem, quando a história humana parece perder o rumo, quando parece que as coisas saíram do controle, quando parece que as coisas saíram do controle das suas mãos, quando parece que ninguém consegue mais
colocar ou recolocar as coisas em ordem em seu devido lugar. Quando a vida não tem respostas, quando o futuro se torna incerteza, quando o amanhã se torna escuridão, quando a esperança desfalece, quando os tronos estão vagos, o profeta Isaías diz que Deus está sentado no alto e sublime trono. A história pode sair do nosso controle. A história pode sair do controle das mãos humanas. Os governos humanos podem falhar. As estratégias humanas podem vir a fracassar. As diretrizes humanas, elas podem não ter eficácia. E muitas vezes nós olhamos para um lado e para o outro e nos perguntamos em quem acreditar. Quem está certo? E neste momento onde parece que há uma lacuna de credibilidade, uma lacuna de governo, uma lacuna de direção para o mundo, onde parece que estão todos perdidos, onde parece que os mais sábios dos homens não sabem exatamente o que fazer. Há uma palavra de Deus ao seu coração nesta noite que diz que o Senhor continua governando o universo. Nada saiu do controle das suas mãos. Aleluia. O mundo foi surpreendido com uma pandemia. O mundo foi surpreendido com um contágio que se alastrou numa velocidade sem precedentes, onde nós pudemos acompanhar online a evolução dos casos, das mortes, das infecções. Vivemos um momento histórico, um momento único. Eu estou falando agora para câmeras, diante de um auditório absolutamente vazio. Mas eu queria dizer para você que o texto do profeta Isaías diz que o Senhor está sentado no alto e sublime trono. Ele reina e Ele jamais deixou de governar o universo. Nós cremos num Deus que não é um Deus apático. Nós não somos deístas. Nós não acreditamos que Deus é o relojoeiro que construiu o relógio, deu corda e abandonou a história. Nós acreditamos num Deus que se revelou e se revela e sempre se revelará no meio da história dos homens. Nós acreditamos num Deus que desceu dos céus, encarnou e viveu nesta terra e morreu por nós e deu a vida por nós. Nós acreditamos num Deus que ouve as nossas orações, num Deus que está presente, num Deus vivo, num Deus que tem olhos e vês, que tem mãos e apalpam, tem pés e andam, num Deus que enche toda a terra. Nós acreditamos num Deus que está presente entre nós, e a história que parece sair do nosso controle, não saiu do controle do teu Deus. A história para nós, ela é linear. Nós enxergamos o tempo e lemos a história com conceitos de passado, presente e futuro. Os acontecimentos para nós, eles se sucedem um após o outro. E os acontecimentos recentes nos visitaram de um modo fortuito. Como diz a música do poeta, o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar, e sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a sorrir ou a chorar. E é assim que a história nos atinge. É assim que os acontecimentos nos surpreendem. É assim que nós levamos sustos da vida e os nossos planos, eles desfalecem. Nossas viagens, nossas férias.
tudo que a gente colocou e organizou na nossa agenda. E de repente, tudo bagunçou. Mas este futuro que nos visita, que não tem tempo nem piedade, não tem hora de chegar, que depois nos convida a sorrir ou a chorar, ele jamais esteve oculto aos olhos daquele que governa o universo. Porque para Deus não há presente, passado ou futuro. Para Deus tudo é. Porque Deus, ao contrário de nós, não está contido no tempo. Deus, ao contrário de nós, não está submetido à linearidade com que nós caminhamos na história. Deus estaria muito mais próximo e muito para além disso, eu poderia com certeza dizer, de um olhar quântico do tempo. Deus estaria muito mais próximo de um tempo que é totalmente relativo. Deus estaria muito mais próximo se nós pudéssemos dominar e compreender a realidade de passado, presente e futuro, como se acontecessem simultaneamente, de modo que aquilo que para nós será, para o Senhor é, de modo que aquilo que para nós foi, para o Senhor é como se sempre tivesse existido e que sempre existirá. De modo que o tempo para Deus não faz nenhum sentido. Ele habita a eternidade. Os céus dos céus não podem conter a sua glória. De eternidade em eternidade, Ele é Deus. Deus não foi surpreendido. Deus não foi frustrado nos seus planos. Nem o pecado foi uma surpresa para Deus. E tudo sempre foi tão claro aos olhos do Senhor do universo, que antes que houvesse o pecar, a cruz havia sido estabelecida na eternidade. Porque a palavra diz que o Cordeiro foi morto antes que o mundo existisse. Antes que houvesse mundo, o Senhor te amou e já havia disponibilizado a sua vida por você. De modo que nenhum segundo dos acontecimentos da tua vida surpreendem ao teu Criador. O salmista Davi diz: o Senhor me conhecia antes que eu me formasse no ventre da minha mãe, quando eu era uma substância ainda sem forma. Todos os dias da minha vida estavam diante dos olhos do Senhor, nada estava oculto aos seus olhos. O profeta Daniel diz que o Senhor muda o tempo e muda as horas, o Senhor remove os reis e o Senhor estabelece os reis, de modo que tudo está no controle das suas mãos. E aí talvez você diga: pastor, então Deus é a causa do mal, então Deus é a causa desta pandemia, então Deus está na causa de todo o sofrimento humano. Não, Deus não está na causa do mal, Deus não está na origem do mal. Deus não é aquele que promove a dor, a morte. Deus não é aquele que promove o caos. Mas Deus é aquele em quem, vendo o homem conduzir a sua vida e destruir, e estabelecer, e transformar a ordem que Ele criou, a harmonia quando Ele criou a natureza, Ele, apesar de tudo, misericordiosamente se levantou do seu trono e disse que iria redimir a nossa história. De modo que aquilo que nós temos feito sair do caminho que Deus traçou, pode ter certeza que Deus trará as coisas de volta ao seu lugar. Por quê? Porque Ele está no controle do universo. E é por isso que o apóstolo nos ensina que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Porque por maior que seja a dor, por maior que seja a tragédia, por maior que seja a circunstância da vida que tenha nos levado a chorar, entenda e saiba disso. Deus há de fazer com que tudo sirva a um propósito eterno para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos voltar ao texto? Eu ainda estou no versículo 1, quando o profeta diz: eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e ele continua dizendo: e as abas das suas vestes enchiam o templo. As abas das suas vestes enchiam o templo. Eu estou pregando por uma igreja que está vazia, mas estou alcançando talvez mais gente do que poderia alcançar se estivéssemos reunidos aqui neste lugar. O que eu quero dizer para você, que o templo do Senhor não são as paredes que me cercam aqui. O templo do Deus vivo não é feito de tijolos, de pedra, de cimento. Não é ornamentado com tinta, luzes e cores. O templo do Senhor é um tabernáculo vivo que Ele quer edificar na sua vida. O apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em você? Eu sei que você está isolado na sua casa, eu sei que você está em quarentena, eu sei que você está resguardando-se do mal, que você está guardando a sua família, protegendo aqueles a quem você ama. Eu sei que você está sozinho aí, eu sei que você está longe das pessoas, eu sei que talvez você esteja absolutamente já angustiado nesta condição e desta situação que estamos vivendo, mas daqui de onde estou, e aí onde você está, eu quero dizer a você, que as vestes do Senhor nos cobrem a todos, e estas orlas poderosas são aquelas nas quais aquela mulher com fluxo hemorrágico tocou, e ela disse: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Pois a boa notícia que o profeta traz sobre a sua vida nesta noite é que as orlas das vestes do Senhor, elas cobrem todo o templo e todo o santuário de Deus que está erguido nesta terra. E eu quero dizer a você, repito, você é santuário onde Deus deseja edificar uma morada para si, e as abas das vestes do Senhor estão neste momento sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os teus filhos, sobre o seu casamento. Portanto, toque-as nesta noite, toque, sinta, receba, seja cheio da presença de Deus, porque o profeta diz que toda a terra está cheia da sua glória, e as abas das suas vestes enchem o templo, enchem o templo. Portanto, este lugar que parece vazio, eu quero dizer que ele está cheio, porque o Senhor enche este lugar. O Senhor enche o teu coração nesta noite. O Senhor preenche os vazios da tua alma. O Senhor preenche a escuridão do teu ser e as ilumina com a sua glória. O Senhor faz morada na tua casa, na tua família, no teu lar. A tua casa hoje é igreja do Senhor. O teu coração é templo do Senhor. Onde quer que você esteja, sinta que Deus está contigo, e Ele jamais te abandonou, e Ele jamais deixou a história. Os serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A quem olha para o mundo, só veja maldade. A quem olha para o mundo,
e acredite que ele está entregue ao caos. Há quem olhe para o mundo e não tenha mais esperança. Há quem olhe para o mundo e só veja violência, dor e morte. E a Bíblia, é verdade, ela diz: o mundo jaz no maligno. Mas eu queria dizer a você, que o mundo que jaz no maligno não pertence ao maligno. O mundo que jaz no maligno não é propriedade do maligno. O mundo que jaz no maligno não está sobre o governo do maligno. Pela manhã nós pregamos, e eu repito agora, o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6 diz que há poderes e principados que são os dominadores deste mundo tenebroso. Mas o mesmo apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo triunfou sobre eles na cruz e os expôs ao desprezo público. Todo poder, o Senhor diz, me foi dado nos céus e na terra. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Não há nenhum poder, nenhuma autoridade, nenhum domínio que Satanás possa exercer sobre a história, porque ela pertence ao nosso Deus. O profeta Isaías, ele é iluminado por esta visão, que ao olhar o mundo e o caos que ele contempla, o seu coração que estava sendo tomado de pessimismo, é revigorado pelo Senhor, quando sobrenaturalmente ele diz: toda a terra está cheia da glória de Deus. O que eu vejo neste tempo, eu vejo solidariedade. O que eu vejo neste tempo são pessoas que começam a preocupar-se umas com as outras. O que eu vejo neste tempo é a gente parar de pensar apenas em dinheiro, apenas em poder, apenas em conquistas, apenas em ter, apenas em produzir. O que eu vejo é o capitalismo se render. O que eu vejo é a ganância se curvar. O que eu vejo é a ambição fazer silêncio, porque naquilo que nós podemos enxergar o caos, eu posso ver a glória de Deus agindo para transformar o homem e fazer com que ele se quebrante diante do Senhor dos Exércitos. A vida há de vencer e há de prevalecer, porque a terra, ela está cheia da glória de Deus. A vida há de triunfar, o amor há de triunfar. Talvez você esteja tendo neste tempo, como nunca outro tempo, momentos para estar com seus filhos. E até há poucos dias, nós estávamos dizendo, estávamos ocupados demais. Talvez você esteja vivendo a oportunidade de restaurar o teu casamento, de voltar a encontrar coisas que você tem em comum com pessoas que a gente foi perdendo dentro da nossa própria casa. Talvez neste momento você perceba quanto a vida é mais importante do que o seu trabalho. Eu vejo daqui, eu não vejo caos. Eu vejo a oportunidade da glória do Senhor se revelar nesta terra, e dos homens se quebrantarem, e do orgulho se curvar, e da soberba se render, e da maldade encontrar o seu fim. Eu vejo os seres humanos tendo a oportunidade de amar outra vez. E o profeta, ele diz: ai de mim, versículo 5, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Se você está com a sua Bíblia aberta no texto de Isaías 6, se você voltar algumas páginas, ou mesmo se você nesta mesma página olhar, o capítulo 5, a partir do verso 8, eu vou tentar repetir para vocês
todos os ais do profeta. Ai do que ajuntam casa a casa e reúnem campo a campo. Ai dos gananciosos. Verso 11. Ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite. Verso 18. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado com tirantes de carro. Verso 20. Ai dos que mal chamam bem e ao bem, dos que chamam mal de bem e que chamam bem de mal, e que fazem da escuridade luz e da luz escuridão. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Verso 22, ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. E ele vai dizendo, ai de tanta gente, ai de tanta gente, e ai de tanta gente, até que quando ele contempla a glória de Deus, no verso 5 ele diz, ai de mim, que não sou diferente do povo, que não sou diferente dele. Posso ser em alguns aspectos, posso preservar características distintas deste meu povo, mas essencialmente, o pecado que habita esta gente também me habita. Eu quero trazer uma reflexão deste verso para uma realidade muito presente. Nós não estamos imunes à força do pecado que subjugou a criação pode exercer sobre nós. Nós não estamos imunes às dores, nós não estamos imunes às enfermidades, nós não estamos imunes aos males da vida. Nós não estamos imunes a sermos profetas, sermos gente de Deus, por sermos povo crente, termos fé, por confiarmos no Senhor. Nós não estamos imunes. E o profeta aprende que ele é gente como toda gente, povo como o resto do povo. Todos carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Todos pecaram e foram igualmente destituídos da glória de Deus. E todos igualmente precisam de um Salvador, de arrependimento, perdão. Por isso que este não é um momento para se vestir de uma arrogância, de uma pretensa religiosidade que possa nos colocar num patamar de superioridade a quem quer que seja. Nós somos vulneráveis, mortais, como todos os demais. Portanto, oro por mim e oro por toda esta gente, porque estamos debaixo da mesma condição. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia do Brasil, que o Senhor toque a nossa vida e nos purifique, assim como Ele deva tocar e purificar todos aqueles que neste momento estão clamando por socorro e por salvação. E o texto termina, e eu também fico por aqui. O Senhor dizendo ao profeta, por mais que ele falasse ao povo, o povo ouve e não entende, vê, mas não percebe, é insensível de coração, verso 10. Os ouvidos estão endurecidos, os olhos fechados, para que não venha ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, a entender com o coração e se converta e seja salvo. E o profeta diz, até quando, Senhor? E o Senhor diz, até que as cidades estejam desoladas. E aqui eu tento, talvez, humildemente responder uma pergunta que muita gente esteja fazendo ao seu coração. Por que Deus não impediu? Por que Deus não deteve este mal? Por que Deus não interveio na história? Porque Ele não podia. E por que Ele não podia?
não é porque ele não tinha poder de fazer. Poder ele tem. Mas é porque ele ama. Poder ele pode, mas também não pode. Porque está limitado pela virtude do seu caráter. Porque ele é santo, santo, santo. Porque ele é bom. Ele é reto. Ele é amor. Pode parecer contraditório a muitos. Deus se expressar como amor, permitir o mal. Mas não é tão contraditório quando você lembra que largou a bicicleta quando seu filhinho ou sua filhinha mal sabia pedalar e havia tirado pela primeira vez as rodinhas e ainda zigue-zagueando tentava manter o equilíbrio e desesperadamente gritava para que você não largasse. Não larga, pai, não larga, não larga, mas você largou. Ele caiu. Feriu. Mas você o consolou. E o levantou. E o estimulou. E o motivou. E fez-lo tentar de novo. E empurrou mais uma vez. Correu ao lado. Soltou. Ele aprendeu. Foi uma das maiores alegrias que você viveu com seu filho. Talvez o seu grande primeiro momento de triunfo. Seus pequeninos olhos brilhando, seu sorriso regalado, dizendo: eu consegui, eu consegui, eu consegui. E você carregando a dor, ter tido a coragem de amor, deixá-lo cair. Até quando, Senhor? Até quando este povo estará insensível? Até quando eles não vão ouvir? Até quando? Até que as cidades estejam isoladas. Até que eles tenham visto a consequência dos seus atos e aprendam e reaprendam o que é humanidade. Deus não pode. Não pode, porque se Ele o fizer, nós continuaremos insensíveis. Não pode, porque se Ele o fizesse, nós continuaremos desenfreadamente correndo atrás da nossa ganância e da nossa ambição. Não pode, porque nós estaríamos ainda hoje dizendo aos nossos filhos que nós não temos tempo para eles, porque nós temos que dedicar a nossa vida a tantas outras bobagens que nós julgamos ser mais importantes. Deus não pode, porque Ele nos ama e porque Ele precisa nos sensibilizar, de vez em quando, apenas sacudindo a história, para que a gente lembre para o que nós fomos criados e o que realmente importa na nossa existência. Eu vejo a terra cheia da glória de Deus, e Ele reina no alto e sublime. Eu quero orar pelo Brasil. Termino este momento em oração pela nossa nação. Nós estamos encerrando neste culto à noite o nosso movimento de jejum e oração convocado para todas as igrejas presbiterianas do Brasil neste domingo. Eu quero chamar você a orar. Quero convidar você, aí onde você está, se você puder, a se colocar de joelhos para nós orarmos pelo nosso Brasil, pelo mundo, para que este tempo seja abreviado pelo Senhor, mas que nós possamos entender, compreender, nos quebrantar, nos converter, para depois disso sermos curados. Pai Santo,